Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu abraço para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga que está sempre assistindo o nosso programa pela televisão e também pela internet. E você pode participar do nosso programa ligando de segunda a sexta, das 9 até às 17 horas, para o 071 3503 8383. Você pode mandar também um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programa jesusteama@seadeb.com.br. O programa é patrocinado pela SEADEB. A SEADEB é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. E nós temos igrejas em todas as cidades do nosso estado. Temos também na maioria dos povoados, em grande parte das fazendas. Visite uma das nossas igrejas, vá adorar a Deus, leia a Bíblia Sagrada. Deus tem bênçãos maravilhosas para você. E hoje eu estou aqui com o pastor Egídio Rosa, pastor também da Assembleia de Deus, e estaremos falando um pouco sobre esta igreja que já passou dos 100 anos e Deus tem operado maravilhas em nosso meio. Pastor Egídio, a paz do senhor. Paz do senhor, pastor Valdomiro. Pastor Egídio, gostaria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor é um homem já de vários anos frequentando a Assembleia de Deus, como membro, pastor, e tem observado como Deus tem operado maravilhas nesta igreja. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Igreja Assembleia de Deus, com a sua experiência de muitos anos como pastor dessa igreja. Pastor Valdomiro, eu aceitei a Jesus aos meus 16 anos de idade e hoje já completei 66, venho servindo a Jesus e como o senhor disse que a Assembleia de Deus tem trabalho nas fazendas, eu sou uma testemunha que aceitei Jesus em uma fazenda. A Assembleia de Deus ela tem feito um trabalho não só de evangelismo, mas também um trabalho social. Mas nós entendemos que o mais importante trabalho realizado pela Igreja Assembleia de Deus é mostrar às pessoas a necessidade de morar no céu com Jesus Cristo, de alcançar a salvação. Mas além da salvação, além do perdão, o homem precisa viver em uma sociedade como um bom caráter, respeitando as pessoas, considerando as pessoas. Como é que o senhor tem observado esse trabalho da Igreja Assembleia de Deus durante esses 50 anos que o senhor frequenta essa igreja? Pastor, eu tenho observado que esse trabalho vem sempre crescendo e Deus tem levantado homens e mulheres compromissados com este trabalho. Eu conheço algumas cidades que na área social existe trabalhos importantíssimos e a obra de Deus tem sempre avançado e eu acredito que vai crescer muito mais ainda, isto é, se Jesus demorar, pois estamos esperando Ele a qualquer momento. O senhor foi pastor, presidente de várias igrejas no nosso estado, como Vila de Abrantes, Riachão do Jacuípe, Canavieira, São Felipe, né? E a gente observa que o senhor pastoreou esta igreja, passou um período, mas logo mudou, ou passou, depois de um tempo mudou, e a igreja permanece lá, com outros pastores que passaram, e essa é uma grande demonstração de que a igreja não é de uma liderança, a igreja pertence a Jesus Cristo, foi Ele que morreu na cruz por nós. É isso mesmo, pastor. Cada pastor tem a sua missão, bem assim também os presidentes de convenções. Eu conheci 8 presidentes aqui no estado da Bahia, e fui presidido por eles, homens que realizaram os seus trabalhos, foram muito bem sucedidos, e bem assim os pastores nos campos, nas cidades, cada um Deus levanta para realizar um trabalho. E o trabalho que um faz, às vezes o outro não deveria fazer. E essa substituição é muito importante porque a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Um outro fator interessante que a gente observa na Igreja Assembleia de Deus
é que as nossas igrejas, como a nossa convenção, ela tem o seu CNPJ, ela é personalidade jurídica, e todo patrimônio adquirido, ele é adquirido em nome da instituição, em nome da igreja ou em nome da convenção, e nenhum pastor ou nenhum pastor, ele tem o direito ou tem o poder ou pode ou é liberado colocar o patrimônio da igreja em nome dele. Mas todo esse patrimônio é colocado em nome da instituição, seja a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade onde ela está, ou em nome da convenção, que é a convenção que está conduzindo a igreja em todo o estado e tem os seus pastores como membros, como filiados a esta igreja, a esta convenção, como é o caso também das igrejas. Então, o patrimônio da Igreja Assembleia de Deus é da Igreja Assembleia de Deus e não do presidente, não da liderança. É isso mesmo, pastor. Eu sou testemunha que nas igrejas por onde passei, algumas delas não eram registradas, e nós registramos, adquiriram alguns patrimônios, tem o seu CNPJ, mas é em nome da igreja, apenas a igreja é afiliada à convenção. E quem envia o pastor para a igreja é a convenção. E a igreja tem a sua diretoria, e bem assim o seu CNPJ diferenciado das demais igrejas. É importante, então, meus amados irmãos, nós estamos conversando aqui, meus amados amigos, sobre esses fatos, porque, infelizmente, às vezes a gente escuta ou vê determinados comentários e comentários que pessoas fazem com o objetivo de prejudicar lideranças, prejudicar igrejas, mas é bom lembrar o que a própria Bíblia Sagrada mostra que em uma grande casa existe vaso para honra e vaso para desonra. Entendemos também que em toda a área do ser humano existem pessoas corretas, existem pessoas que também não são corretas. Mas nós temos, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, da qual eu sou pastor, com muita alegria. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, mas a Igreja Assembleia de Deus tem uma história no Brasil de 100 anos de Brasil, e hoje nós temos lideranças que elas, com certeza, se Jesus demorar a voltar, vão passar. Hoje, eu sou presidente da SEADEB, como disse aqui o pastor Egídio, e eu também, nesses 30 anos, já participei de vários líderes, ou com a participação de vários líderes dirigindo a nossa convenção. Me lembro bem, quando eu conheci a SEADEB, o presidente era o pastor Rodrigo Santana. Nesses 30 anos, depois do Rodrigo Santana, veio o pastor José Santana. Depois do pastor José Santana, o pastor Dermeval Cirqueira. Depois veio o pastor João Evangelista, que passou também um período como presidente. Depois o pastor Severino Soares. Em seguida, o pastor Volmar Alcântara. Depois, o pastor Manuel Monteiro. E hoje, pela bondade e misericórdia de Deus e com o voto dos pastores, estamos na direção da SEADEB, a nossa convenção. Então, nesses 30 anos, eu pude participar com a presença ou dirigindo a nossa convenção em torno de 6 pastores, o que significa que, se for dividir aí por 30, vai ser em torno de, 30 por 6, vai ser em torno de 5 anos para cada liderança, para cada presidente, se formos dividir nesse caso aí, nesse período, por esses pastores que por aqui passaram. Então, a Igreja Assembleia de Deus, nós podemos dizer que ela é de Deus, não é isso mesmo, pastor? É verdade. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um dono. O Senhor é o dono desta igreja e é o segredo dela crescer, prosperar, avançar. Se não fosse Jesus, Pedro diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse o Senhor Jesus para Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí está o segredo da Igreja
sempre avançar, sempre prosperar, porque o Senhor Jesus é o dono dela. E se Jesus demorar ainda 100 anos a voltar, não há necessidade de nenhuma preocupação, porque Deus vai sempre levantando lideranças para dirigir a igreja e a bênção de Deus vai permanecer conosco. Mas, pastor Egídio, eu quero agradecer a sua participação nesse programa e fique à vontade para algo mais que o senhor queira acrescentar. Eu só tenho a agradecer a Deus por a bondade dele, que hoje eu estou já com essa idade que tenho, servindo ao Senhor Jesus Cristo, e aconselho a você que está aí nos ouvindo nesta manhã, que tem um compromisso com Deus. Não seja só um evangélico, um crente, mas seja um cristão. Entenda que Jesus, ele te ama e ele tem planos maravilhosos na tua vida e quer que você realmente reconheça que Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas. Agradecemos então aí a participação do pastor Egídio Rosa, nosso irmão, nosso companheiro, nosso amigo. E fique agora com a palavra do Dr. Kleber Couto, Dr. Kleber, que é o nosso assessor jurídico, e ele está sempre trazendo um comentário para nós. Olá, meus amigos. Estamos na iminência da volta às aulas. Na esfera municipal, as secretarias estão fazendo reuniões de discussões pedagógicas. As escolas particulares vão pelo mesmo caminho. Um dos assuntos que foi bastante discutido no ano de 2012 foi justamente a violência dentro do ambiente escolar. Eu queria que você pensasse sobre isso que eu vou te dizer agora. Escola não forma apenas conhecimento, forma cidadão, forma valores. É capaz de fazer com que os seus alunos reflitam e construam valores sociais. Nesse momento de planejamento pedagógico, de retorno às aulas, nós precisamos buscar a escola que nós realmente queremos. Aquela escola que é capaz de superar a informação, o conteúdo didático e trazer para a sala de aula valores que possam edificar uma sociedade melhor. Para isso, eu quero fazer com que você pense sobre o papel da religião nessa formação de valores. O ensino religioso está sendo, em muitas oportunidades, em muitas unidades escolares, relegado a segundo plano. As crianças estão sendo formadas por uma visão pragmática, empírica, agnóstica, e isso não é bom para eles. As nossas crianças são frutos de uma sociedade cristã, de uma sociedade que tem na sua origem a influência da religião. Deixar de trazer isso para a sala de aula é fazer com que elas, na sua constituição moral, deixem de refletir sobre Deus, sobre valores cristãos, sobre a Bíblia Sagrada. Muitos professores nesse momento estão planejando quais os livros que irão utilizar durante o ano letivo. Mas é raro encontrar professores que querem trazer para a sala de aula um debate sobre a Bíblia, os valores que ali estão representados, em que ela é capaz de formar cidadania, de constituir valores. Então, na sua escola, eu creio que estou falando aqui para muitos professores evangélicos, muitos diretores evangélicos, e você pode influenciar para que a sua visão de mundo, a sua principiologia cristã possa repercutir na formação do caráter dos seus alunos. Pense sobre isso, levante essa questão na discussão pedagógica, faça do seu mundo um mundo diferente. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos aqui tratando de um assunto do seu relevante interesse. Vamos ler a palavra de Deus? A palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 47. Está escrito assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança,
porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Meus amados irmãos e meus amados amigos, a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, a missão principal dela é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A transformação do homem, para que este homem alcance a certeza de um dia ir morar no céu com Jesus Cristo. Porque o pecado afastou o homem de Deus. E a própria Bíblia Sagrada nos mostra que o pecado veio por causa do inimigo de Deus e dos homens. E a própria Bíblia nos mostra que este inimigo ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas nós nos alegramos porque a própria Bíblia nos mostra também que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para dar vida e vida com abundância. Se observarmos a Bíblia Sagrada, em toda a história, o inimigo sempre providenciou meios para destruir o povo de Deus, para destruir aqueles que servem a Deus. É interessante observar também que o inimigo ele sempre prepara meios que em determinado momento parece até ser interessantes. E pessoas até que andam com Deus terminam abraçando determinados fatos em nome da união, em nome de outros meios que parecem ser bonitos, mas que no final leva à morte, leva ao fracasso. Então é interessante que toda aquela pessoa que se aproxima de uma igreja, que lê a Bíblia Sagrada, conheça a vontade de Deus, o que Deus quer para cada homem e para cada mulher, e conheça também o que é pecado, o que desagrada a Deus. Nós encontramos nesse versículo que lemos, ou nesse trecho bíblico, um fato interessante. O povo de Deus da época estava sendo desafiado por um gigante que queria destruir o povo de Deus. E o povo de Deus que se reuniu para guerrear estavam assustados, estavam com medo, porque com certeza eles não estavam preparados para aquela guerra. E meus amados irmãos, o nosso Deus ele sempre tem alguém que ele usa para realizar a sua obra aqui na terra e o nome dele ser glorificado. Então, é importante que você, que está andando com Deus, tenha essa convicção de que Deus está na sua vida, de que a bênção de Deus está na sua vida e que você não deve estar preocupado com o que estará acontecendo próximo a você, com o que as pessoas estão fazendo, mas você deve se preocupar em estar andando com Deus, porque Deus ele tem uma resposta para cada pergunta e Deus tem a solução para cada problema. Quem sabe um gigante está à sua frente querendo lhe destruir. Um gigante está lhe ameaçando a cada dia e a cada momento. Mas que gigante poderia ser este? O gigante da mentira que o diabo está usando, não é? O gigante da discórdia que o inimigo está usando com alguém para lhe destruir? São gigantes que aparecem à frente das pessoas e terminam, às vezes, envolvendo muitas delas e muitas que se envolvem terminam fracassando. Mas, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu estou aqui nesse momento trazendo uma palavra de Deus para você. O que é que você precisa fazer? É estar com Deus e entregar a sua vida para Ele. Quando Davi
ele vai visitar os seus irmãos e, inclusive, levar alimento para os mesmos, ele observa aquela cena que, para Davi, foi vergonhosa. Mas vergonhosa por quê? Irmãos e minha irmã, quem serve a Deus e quem anda com Deus não é para ser derrotado, não. Porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que tudo pode, ele é quem comanda todas as coisas. E imagine então, Davi observa uma cena de um gigante que não teme a Deus, que não anda com Deus, afrontando, desafiando um povo que anda com Deus. Meu irmão e minha irmã, olhe ao lado, olhe à sua frente e veja o que o inimigo está fazendo, desafiando a igreja nesses dias. E levando o pecado, às vezes, para dentro da própria igreja, porque todos nós sabemos que o que derrota o homem é o pecado. Principalmente, é claro, aqueles que estão frequentando uma igreja, que dizem serem servos de Deus e pecam, este homem termina fracassando. E, às vezes, a igreja sofre muito com isso, em virtude do comportamento de pecado de um homem ou de uma mulher que se dizem servir a Deus. Então, observe e se afaste do pecado para que você seja um vencedor ou uma vencedora. Não deixe que o inimigo continue desafiando a você ou a igreja onde você congrega e seja bem-sucedido. Ele não será bem-sucedido se você permanecer como pessoa de Deus, como igreja de Deus, porque também a própria Bíblia Sagrada nos mostra que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Davi, ao observar o que estava acontecendo, o povo de Deus sendo humilhado, sendo ameaçado por um gigante, Davi decide guerrear para defender o povo de Deus. Eu estou te convocando nesta hora para você guerrear, para defender a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atenção, guerrear não é pegar armas carnais. Guerrear é oração, jejum, evangelismo, santidade. Esta é as armas que nós precisamos, que são as armas espirituais. Inclusive, está escrito na Bíblia Sagrada, o próprio Senhor falando, que para algumas casas de demônios, para que eles se afastem do ser humano, é preciso oração e jejum. Então, é essas armas que nós estamos convocando a você para pegar. A oração, o jejum, a leitura da palavra, o evangelismo, para que a gente possa vencer o inimigo de Deus e o inimigo dos homens, trazendo as pessoas para servir a Deus e para andarem com Deus. Davi, então, ao observar aquilo, se dispõe a guerrear. Mas Davi, para aqueles homens de guerra que ali estavam, não tinha prática de guerra, era um adolescente, era um garoto, e que o próprio gigante humilha Davi pelo seu físico, pelo seu tamanho. Mas, meu amado irmão e minha amada irmã, Deus não está olhando para o tamanho do homem, para a estatura do homem. Deus não está olhando para o poder aquisitivo do homem. Deus não está olhando para o nível cultural do homem. Deus está olhando para a sua santidade, para o seu compromisso com Ele, com Deus. E Davi, então, vai para a guerra e, ao ser desafiado pelo gigante,
Davi diz o seguinte, olha, e saberá toda esta congregação, ou seja, aqueles que estavam ali, o povo de Israel, e até os próprios inimigos, iriam saber que o Senhor salva. E ele diz, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará na nossa mão. Davi disse ao gigante Golias, olha, eu não preciso aqui de espada, eu não preciso de lança, porque quem está comigo é o Senhor. E o Senhor vai te entregar, vai entregar você nas minhas mãos, e esta congregação vai ver que o Senhor que eu sirvo, o Senhor que nós servimos, é um Senhor poderoso. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual é o gigante que está te perturbando. Eu só sei que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso que vai te ajudar, vai te livrar dessa situação que você está enfrentando e vai te dar uma grande vitória. Agora, o que você precisa fazer é reconhecer que o Deus que você serve é o Deus que está no comando. Ele é o dono da guerra, ele é o comandante, ele é quem vai guerrear por você. Não adianta você preparar algo para se defender, porque você não tem força para isto. Pede orientação a Deus, ande com Deus e ele vai te dar uma grande vitória. Vamos orar? Querido Deus Pai que estás nos céus, nesse momento, Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra e te peço, Pai, por cada irmão, irmã, amigo, amiga que está assistindo esse programa. Deus eterno, visite nesta hora e com a Tua mão poderosa, socorre esta pessoa. Ajude esta pessoa. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Ó Senhor, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para fazer prosperar, o Senhor é poderoso e eu confio em Ti e no Teu poder. Visita esta pessoa agora, Senhor, e dê vitória. Pai Celestial, eu te agradeço por tudo. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você tem um compromisso de falar com seu vizinho, com seu colega de trabalho sobre o nosso programa, para que ele possa ou ela possa também assistir na televisão e na internet. Você também pode colaborar financeiramente com esse programa. Veja o número da nossa conta aí e dê a sua contribuição. A sua contribuição é muito importante e Deus vai continuar te abençoando, porque esse trabalho é um trabalho missionário. E encerramos assim esse programa, prometendo voltar no próximo, se Deus assim nos permitir.